Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver como é que a Raquel Varela anda a espalhar desinformação de forma descarada e sem qualquer vergonha. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Raquel, começamos pelo debate do Estado da Nação, que se pode dividir na prática entre os anúncios dos bónus do Governo em setembro e a política de entendimentos, sim ou não, entre o Governo e o Chega. Muito boa noite, aqui do Porto. Eu acho que este debate do Estado da Nação foi muito interessante porque ele revelou que o Governo é uma geringonça de direita e extrema-direita. E qual é o problema disso se foi a vontade do povo? O povo é quem mais ordena. Só quero lembrar a Raquel de que quem começou com esta forma de acordos foi o António Costa em 2015, quando não ganhou as eleições e formou uma geringonça. Essa geringonça era formada por o Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Esses não são partidos radicais para a Raquel? Partidos que apoiam regimes autoritários? Que defendem a saída da União Europeia e do euro? A ocupação de propriedade privada? Quer mais radical do que isto? E, portanto, ficou absolutamente claro que as palhaçadas, as fanfarronices de André Ventura a fingir-se de oposição não são oposição nenhuma, porque o Governo está a aplicar o programa do Chega. E está a fazê-lo com imenso orgulho. Eu acho que o que ficou, que é muito interessante de ver no debate do Estado da Nação, é interessante versus preocupante, é o papel do PS, ou seja, não se percebe realmente o que é que o PS está aqui a fazer, porque viabilizou com a abstenção o Orçamento de Estado e está a ser relegado para um papel tristíssimo, que não é nem de oposição e é uma espécie de um apoio envergonhado. Os bónus, evidentemente, são uma enorme demagogia, quer dizer, um governo vir dizer que dá um bónus, os salários, as pensões, foi um desconto feito pelos trabalhadores ao longo de toda a sua vida. É uma contribuição, o Estado nem sequer é proprietário delas, do ponto de vista legal, é fiel depositário, e que tem que devolver aos trabalhadores quando eles se reformam. Então, na ideia da Raquel, se não é um bónus, é o quê? Como os trabalhadores têm direito à reforma, o Estado deve-lhes entregar já todo o dinheiro de uma vez? É isso? Deixe de fazer demagogia e dizer parvoíces. Sejam os aposentados, sejam os pensionistas. E, portanto, o que as pessoas têm direito é, no mínimo, acompanhar a inflação, e eu digo no mínimo porque acho que os cortes têm sido muito mais do que deviam, e o aumento da idade da reforma e a quantidade de pessoas que se reformam com pré-reformas e doentes, etc., faz com que a situação seja ainda mais injusta. E sabe porquê que isso acontece? Se não fosse assim, não existia dinheiro para pagar as pensões. Mesmo assim, em 2050 só se vai receber 35% do último ordenado. Infelizmente, a realidade nem sempre é justa. Mas o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm muita culpa de as pensões serem muito baixas. Só distribuíram dinheiro e não geraram riqueza. É necessário gerarmos riqueza para se poder distribuir. Mas a esquerda não consegue entender isto. Mas, verdadeiramente, isto é de uma enorme demagogia, é realmente gozar com quem trabalha, neste caso com quem já trabalhou, porque as pessoas precisam de um aumento sistemático nas suas pensões que lhes permita ter ou uma vida, no caso delas, no caso da maioria delas, porque as pensões são muito baixas, ou uma qualidade de vida que faça jus àquilo que trabalharam por 30, 36, 40 anos, toda uma vida de trabalho. E, portanto, é uma medida profundamente demagógica para tentar pescar o olho às autarquias. E a Raquel não está a ser demagógica. Estar a receber um ordenado numa televisão pública para dizer demagogias é, no mínimo, gozar com quem trabalha e devia ter um pouco de vergonha porque o seu ordenado dava para aumentar algumas pensões. E parece-me que, infelizmente, pode ter o seu resultado, porque o que nós temos visto nos últimos anos, do ponto de vista de padrões eleitorais em Portugal, é muito interessante. Eu já aqui chamei várias vezes a atenção para isto. Nós temos 15 a 20% da força de trabalho que trabalha em Portugal, que é imigrante e que não tem direito ao voto, a maioria dela. E depois temos uma massa de trabalhadores que mantém um voto relativamente conservador no PS e no PSD,
e que vai sempre votar, é um voto com muito medo, é um voto é um voto conservador, fundamentalmente é um voto conservador, mesmo quando é no PS é um voto conservador. E, portanto, quer dizer, não há nada foi resolvido, imagino que nós na segunda parte possamos discutir isto, eu gostava de o fazer do ponto de vista do que é o país e o verdadeiro estado miserável da nação, e a única coisa que aparece é uma espécie de rubeçado para enganar as pessoas mais velhas. Enganar em que sentido? As pessoas não vão receber aquele dinheiro? As pessoas não vão ter mais dinheiro no fim do mês? Pode até ser eleitoralista, mas enganar é um pouco demais. Rodrigo, Montenegro diz que não sabe nenhum entendimento com o Chega. Está, na tua opinião, a gerir bem este jogo político entre o PS e o partido de André Ventura? Muitíssimo bem, e pelos vistos o PS está a ir no jogo do Primeiro-Ministro. É uma coisa extraordinária. Nós temos 3 anúncios importantes, ou relativamente importantes, feitos no Estado da Nação. Seria incómodo para o Primeiro-Ministro falar sobre outros temas, como, por exemplo, a questão da imigração e mesmo a questão da saúde, mais importante ainda. E, de repente, temos a oposição toda à volta do tema do Chega, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. Repare-se como Pedro Delgado Alves conseguiu, em pleno plenário, desviar as atenções do seu próprio líder, ignorar o líder do grupo parlamentar do próprio Partido Socialista, e chamar para si a questão do mau tratamento, ou do bom combate e do mau combate ao Chega. E isto, de facto, é uma coisa extraordinária para o Primeiro-Ministro, que vai jogando com os 2 partidos da oposição. Um deles ainda não acredita que é só o terceiro partido, ainda acha que é o segundo partido, mas vai jogando com os 2 partidos da oposição nos temas em que lhe dá mais jeito. Mas a tarde era do Primeiro-Ministro, e o PS fez o favor de lhe servir uma tarde ainda melhor, para além dos seus sonhos. Não encontrou ainda o caminho certo da oposição, o Partido Socialista? Eu julgo que há aqui uma questão prática, e se nós falarmos sobre a questão das demolições e das autarquias, das autárquicas a seguir, ainda é mais evidente. Há aqui 2 partidos socialistas. Aquele grupo parlamentar escolhido por Pedro Nuno Santos não é, evidentemente, o grupo parlamentar de José Luís Carneiro. E isso notou-se no debate do Estado da Nação, não é sequer um grupo parlamentar que seja particularmente fiel ou leal. Ninguém se lembra do que é que José Luís Carneiro disse no debate parlamentar. Ficou só a intervenção de Pedro Delgado Alves. Ninguém se lembra do que é que Eurico Brilhante Dias, estamos agora a ver as imagens, líder do grupo parlamentar do Partido Socialista, disse durante o debate parlamentar. Ficou só o ataque feroz de Pedro Delgado Alves na defesa da democracia e de como salvar o país do Chega. E, portanto, há 2 partidos socialistas. Este grupo parlamentar não é do Partido Socialista do Secretário-Geral, é outra coisa qualquer, e mesmo nas autárquicas nós vamos ter este confronto mais vezes, a acontecer mais vezes. Mas nota-se de facto que o Partido Socialista está refém de uma agenda ideológica que pouco ou nada tem a ver com a sua tradição. Como quase sempre a clareza de raciocínio do Rodrigo Moita de Deus é muito boa e concordo com ela quase em 100%. Raquel, e sobre o conteúdo em si deste debate do Estado da Nação, foi muito mais político e falou-se menos verdadeiramente sobre como é que está o país? Eu concordo com uma nota que quer dizer, o que foi dominante foi, evidentemente, a relação entre a AD e o Partido Fascista Chega, como o Rodrigo acabou de dizer, mas na minha opinião, ainda bem que essa relação foi feita, porque o que se está realmente a passar é essa coligação não assumida. E eu recordo que o Chega começa por ser um movimento do PSD contra o Rui Rio. Ele nasce em Loures, em 2018, como Movimento Chega do PSD. E, portanto, o que nós temos agora é realmente uma coligação que é bom que se assuma para o país, porque André Ventura está a ver passar leis absolutamente tenebrosas. A Raquel não sabe que vivemos em democracia? Que existe um Tribunal Constitucional para verificar se as leis estão de acordo com a Constituição? Não é porque nós não gostamos dessas leis que passam a ser tenebrosas. Que diz que é da sua responsabilidade, e as outras todas, que também são da sua responsabilidade, porque apoia este governo, está a fingir que não tem nada a ver com isto, nomeadamente, e aí, indo diretamente à tua pergunta, Alexandre, acho que vale a pena falar Nós temos uma situação que eu nem sei como descrever de bebés prematuros, até um bebé morto, não sabemos em condições, sabemos que as grávidas estão a ser abandonadas, que as urgências, todos os dias há urgências fechadas. Raquel, não engana as pessoas. As grávidas estão a ser acompanhadas e bem acompanhadas. As urgências fechadas já existem há muitos anos, inclusive é quando o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda governavam. O recém-nascido a que se está a referir sabe muito bem que nem foi culpa das maternidades estarem fechadas.
Isto é uma situação objetiva, não é parte da opinião de ninguém. Ou seja, hoje, qualquer pessoa em Portugal, se estiver doente, sabe que nos serviços públicos de saúde é atendido com um enorme esforço e dedicação, porque os serviços privados olham para a nossa conta bancária, mas que esses serviços públicos estão absolutamente erudidos, desgastados e muitas vezes encerrados. Infelizmente é o resultado de 8 anos de socialismo e comunismo. Devia ter vergonha ainda de dizer essas coisas. Se fosse séria, nem falava nisso porque é vergonhoso alguém de esquerda vir falar sobre uma situação que destruiu e mandar as culpas para outros. Nós temos hoje uma capa do Expresso espetacular, do ponto de vista negativo, espetacular espetacular no sentido de pensar o que é que se está a passar em Portugal. É a quantidade de dinheiro que os portugueses gastam em alimentação. É uma das mais altas de toda a Europa. Nós aprendíamos no primeiro ano de História, do curso de História, em História Económica ou Social, que o desenvolvimento de um país se mede pela quantidade que as famílias gastam em alimentação. Ou seja, quanto mais bem-estar há, menos se gasta em alimentação, porque as pessoas gastam dinheiro em férias, em lazer, em consumos duradouros, etc. É um país que gasta grande parte do dinheiro em habitação e alimentação, é um país em retrocesso profundo. Isto faz parte de todos os padrões de estudos históricos. Já que adora história, não se recorda quem é que governou nos últimos 30 anos em Portugal? Foi sempre o Partido Socialista com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Por isso, queixe-se a esses partidos e deixe de mandar as culpas para a direita. Temos a questão das barracas em Loures, que é feita por uma Câmara do PS, mas que reflete uma política propositada deste governo e desta aliança. Já iria a seguir a essa parte, Raquel. Bom, eu queria elencar que estas questões, que são as questões fundamentais, estas questões que são as questões, o que é que se passa com os agricultores do Douro, o que é que se passa em termos de direito da greve, o que é que se passa em termos de desqualificação das profissões, a proposta de que cada vez mais atos médicos não sejam feitos por atos médicos, professores que não são professores a dar aulas, os professores dos politécnicos a fazerem trabalho que devia ser feito pelas universidades, ou seja, uma desqualificação geral das profissões. Nós temos um país que está realmente numa degradação profunda. Isso é absolutamente óbvio. E na ideia da Raquel é que a direita em 12 meses conseguiu destruir o país da forma que está a dizer. O que vale é que já ninguém a leva a sério. E o governo vai para um Estado da Nação vender de facto esta ideia do bónus e não discutir nenhuma questão absolutamente fundamental que tem a ver com eu nem diria a qualidade de vida, porque todos os assuntos que eu acabei de enumerar não têm a ver com qualidade de vida, têm a ver com a mínima sobrevivência possível. É isto que nós estamos a discutir e é isto que o governo ignora, que a oposição ignora, a oposição que não é a oposição, porque é a oposição que apoia o governo, que é o caso da Iniciativa Liberal e do Chega, e de facto o PS, eu posso só dizer uma coisa, 30 segundos, eu acho que é interessantíssimo debater o que é que vai acontecer ao PS, porque aquilo que o Rodrigo diz de forma crítica, a divisão da bancada do PS, pode eventualmente, se o PS continua nesta linha, vir a acontecer efetivamente, ou seja, o PS partir-se em dois, porque o PS está a cometer, está a cavar o seu desaparecimento com esta política. Rodrigo, sobre o debate do Estado da Nação, já vamos a seguir à situação em Loures, mas ainda sobre o debate do Estado da Nação, há poucas reformas apresentadas pelo Governo? Quer dizer, ainda nem houve tempo para fazer grandes reformas, não é? E tenho medo que algumas das reformas sejam tão... Luís Montenegro já não é o primeiro Governo, não é? É verdade, é no segundo ano com umas eleições pelo meio. Portanto, com 6 meses de gestão, vá 4, de gestão pelo meio. Mas tenho sempre algum receio que a própria administração pública, de tanto ter os governos como reféns, consiga travar algum ímpeto mais reformista deste governo. Aliás, a saúde é bem o exemplo disso, não é? O pior que podia acontecer é o governo ficar nas mãos das corporações da saúde, que é às vezes aquilo que parece que pode acontecer. Agora, o debate parlamentar, isto corresponde mais ou menos a uma cartilha fixa, não é? Eu recordo que na última legislatura, era Montenegro também primeiro-ministro, o PS votou, aliás, o Chega votou ao lado do PS diversos diplomas. E nem por isso alguém acusou Pedro Nuno Santos de ser um protofascista, não é? Esta conversa de que, ai meu Deus, estamos a gastar mais dinheiro do que podemos, parece a conversa de Pedro Passos Coelho
quando António Costa era primeiro-ministro. Portanto, nós vamos repetindo os argumentos conforme as circunstâncias. E nem por isso o mundo acaba amanhã. Agora, o que está a acontecer no caso concreto do Parlamento é este problema de, muito bem, que é o líder da oposição, em que há um partido que é o terceiro partido convencido que ainda é o líder da oposição e que tem um poder institucional que na prática já não tem. Ou seja, o mundo mudou, o país mudou e o Partido Socialista não consegue acompanhar e vive mal com isso e volta permanentemente aos mesmos vícios que o trouxeram àquela situação. Eu não queria estar a insistir, mas ter Pedro Delgado Alves a explicar como é que se faz o combate político ao Chega é uma graça. Só pode ser por graça. Não é que não correu bem da última vez. Portanto, objetivamente, eles não sabem fazer o combate político ao Chega. Transformar a Assembleia da República numa espécie de agite-prop digna ou própria do Partido Livre também não é o caminho a seguir. Eu não sei se repararam que, a certa altura, havia 27 interpelações à mesa pendentes. Portanto, a última coisa que se discutiu naquele debate foi, de facto, o país. Foi um agito próprio permanente, digno e apropriado, partidos normalmente mais à esquerda do que o próprio Partido Socialista. E nesse sentido, e só mesmo no minuto, as autárquicas podem ser cruciais para o PS, por um lado ou para o outro? Pois, quer dizer, José Luís Carneiro tem sempre a boa desculpa de não ter sido ele escolher os candidatos, não é? Portanto, vai acontecer, alguém dirá isso por ele no dia das eleições, a não ser que aquilo corra tão bem, que aí ele pode se gabar de ter sido quais ele escolher os candidatos, também teriam sido aqueles. Mas tem sempre esse escape. Mas nós sabemos que no Partido Socialista não são meiguinhos com líderes que não triunfam e que não têm grandes triunfos, não é? As vitórias pouquinhas normalmente se trazem sempre vítimas dentro do Partido Socialista. E, portanto, sim, a sua cabeça está sempre a solto, principalmente quando tem um grupo parlamentar que não controla, que era aquilo que nós estávamos a conversar. Mesmo as autárquicas trazem situações complicadas. Imaginemos que Lisboa corre bem, mas isso projeta Alexandra Leitão como tentativa candidata a secretário-geral, não é? Não a despromove, pelo contrário, não é? Cria ali uma adversária política que ele sabe que tem em Alexandra Leitão. E o mesmo é válido para uma série de outros concelhos, mesmo para o Porto, onde, correndo bem para Manuel Pizarro, temos ali outra figura com que pode ter outras ambições e outras aspirações. Portanto, sim, é uma situação muito delicada para José Luís Carneiro e é uma situação fantástica para o Primeiro-Ministro, que pode continuar a fazer o jogo de há diplomas, há temas que eu levo ao Partido Socialista, há outros temas que eu levo ao Chega, ou vice-versa. Vamos ao segundo tema desta noite, Raquel, as demolições em Louros de um presidente da Câmara socialista. E isto, eu penso que isto reflete, acima de tudo, aquilo que foi uma opção que os governos do PS, PSD e agora IEL e Chega tomaram desde 2008, que é uma opção enquadrada dentro da União Europeia, que os 4 partidos subscrevem, e que eu acho que isto é a ponta do iceberg de milhares de pessoas. Nós para o ano estaremos aqui a falar, ou daqui a 2 anos, e estarei cá para ser confrontada com o que disse. Nós vamos ver disparar o número de pessoas em barracas, porque a política do governo, em 2008, foi salvar os banqueiros, cortando os salários. Só faltou dizer que quem governava em 2008 era José Sócrates do Partido Socialista e a direita não tinha nada a ver com isso. Quando a direita foi governar Portugal em 2011, foi para tirar o país da bancarrota. O que não é bem governar, mas sim salvar o país. Ao cortar os salários, as pessoas deixaram de poder pagar as suas casas. Isso significava que iam entrar, e nós estamos a falar de uma bolha imobiliária, a da banca, de 200 mil milhões de euros. Na altura era superior ao PIB português. A forma que os bancos e a União Europeia resolveram das duas uma, ou a lei da oferta e da procura normal do mercado funcionava e as casas ficavam mais baratas, evidentemente, ou o que fizeram para garantir a remuneração bancária foi colocar estas casas no mercado mundial. Estas casas foram colocadas no mercado mundial pela lei das rendas de Assunção Cristas e depois foi mantida esta lei e agora foi aprovada recentemente a lei dos solos apoiada por estes 4 partidos. E neste momento o que nós estamos a verificar o que é? A antiga chamada classe média, os seus filhos, nomeadamente, ou foram para o campo e alugaram a sua casa, ou emigraram, ou vivem 3, 4 gerações, ou então estão a começar a comprar casas em bairros sociais onde vivem 500 mil de pessoas. E esse 500 mil de pessoas que durante 30 anos
foi uma reserva de força de trabalho da construção civil, das limpezas, da logística, absolutamente maltratada, porque eu acho que aqueles bairros sociais nunca foram sociais, sempre foram uma forma de descartar trabalhadores, muitos deles imigrantes, e uma população flutuante. Essa população, esse 500 mil de pessoas, está a ser atirado para as barracas. E o que eu acho verdadeiramente incrível, e até me envergonho, é de viver num país onde se vê imigrantes a viver em barracas, a construir casas de milhões para ser vendidos a imigrantes estrangeiros que não são tratados como imigrantes, são tratados como investidores. Tanta demagogia e mentira junta. As pessoas não se interessam se estão a trabalhar para casas de milhões ou para casas de milhares. É um trabalho como outro qualquer. Trabalham e recebem um ordenado. Não conseguem comprar uma casa porque infelizmente não há oferta. A esquerda só quer burocracia, o que faz com que ninguém queira investir em casas. Esta, para mim, é que é realmente demonstra a enorme cobardia política que está por trás daquelas imagens que são aviltantes, são tristes e demonstram o desastre que foi completamente esta opção. Rodrigo, Ricardo Leão diz que não vai recuar e que esta não foi a primeira intervenção e não vai ser a última. E muito bem, certo? Muito bem. Desde quando é que nós passámos a ter um segundo ponto de vista relativamente ao cumprimento da lei? A lei aplica-se a todos. Estou totalmente de acordo. A culpa das pessoas viverem em barracas é verdade que não é delas. É das políticas de esquerda que as enviaram para lá. Mas isso não lhes dá direito de violarem a lei. Se não conseguem arranjar uma casa em Portugal, infelizmente têm que abandonar o país. Ponto. Agora, o que esta crise, ou pseudo-crise mais mediática, porque atenção, demolições em Loures têm existido nos últimos 5 anos, não é uma novidade, e não só em Loures, mas também na Amadora, portanto não são uma novidade. O que é uma novidade é nós estarmos a dar toda esta importância ao caso. Porquê? Não vês problemas, por exemplo, com o que tem sido referido, as 48 horas que foram dadas de aviso numa sexta-feira, sendo que no fim de semana, por exemplo, os tribunais estão fechados, não é? É da lei. Sim, mas o momento, ou seja, ser dado isso numa sexta-feira antes de um fim de semana. Mas aquilo que vi foi ativistas na televisão a defender o direito à barraca. Aquilo que eu não vi foi nenhum deputado a apresentar uma proposta de lei para mudar isso. Não vi. Nenhum de nós viu. Aliás, é como a história do regimento da Assembleia da República, não é? Falam e depois ninguém altera nada, não é? Ninguém altera as regras. E, portanto, é da lei, cumpre-se a lei. A lei não pode ser diferente para o Cristiano Ronaldo ou para o senhor imigrante. A lei aplica-se a todos os casos. Mesmo ficando pessoas na rua e crianças, como vimos naquelas imagens. Mas o que este caso nos traz, o que estas notícias nos trazem são 3 óbvios ululantes. O primeiro é que algo correu mal com a política de imigração. Não é normal isto. E não é normal dizerem que é melhor deixar continuar a entrar quando estamos a condenar pessoas a viver em barracas. O segundo óbvio ululante é o falhanço do Estado Social, que não é suposto ser a Câmara de Loures ou qualquer outra autarquia a resolver problemas que são problemas sociais. Não é deles. Não é a sua competência. Portanto, alguma coisa no Estado Social falhou. Quando se é verdade que há crianças a dormir na rua, não é certamente responsabilidade do senhor que mandou demolir uma ilegalidade. Não pode ser. Aliás, a pergunta é porque é que não vai a Comissão de Proteção de Menores acompanhar estas demolições? Não é ao contrário. Nós não passamos a permitir assaltos aos supermercados porque há uma pessoa com fome. Não é? Portanto, não faz sentido. E o mais trágico é que estamos-nos a tornar demasiado permissivos quanto ao cumprimento da lei, não é? E pior, qualquer coisa que se faça a cumprir a lei ou a tentar cumprir a lei, acabamos com o pronto. É uma política do Chega. Nós estamos alguns de nós, eu não vou apontar o dedo à Raquel, pelo menos não de forma tão incisiva, alguns de nós começam a confundir aquilo que é bom senso com o Chega, o que não é muito bom. Não é bom. Raquel, Rodrigo, é muito curioso que eu já te vi aqui várias vezes nos nossos debates semanais defenderes a restrição do direito de greve, porque há 2 direitos incompatíveis, o dos grevistas e o dos utentes. Evidentemente eu defendo os grevistas e defendo os grevistas porque eles defendem os utentes, mas esse mesmo argumento não te serve para dizer há duas vontades incompatíveis. A de quem quer ter uma casa para habitar e trabalhar e de quem quer especular.
Ou seja, nós realmente vivemos num mundo em que não é possível ter especuladores imobiliários e pessoas com casa. Portanto, se há barracas, não é por causa da imigração. É por causa Se do há especulador, barracas, do visto de é gold. por causa de uma imigração gold, muito Raquel. especial chamada investidores estrangeiros. Esses é que Raquel. são os causadores Raquel, isso da não faz absoluta sentido. miséria que nós vemos, que é também uma miséria Raquel, moral, é bom Raquel, dizê-lo. isso não faz sentido absolutamente nenhum, Raquel. Não há maneira de tu conseguires explicar racionalmente que um israelita ou um russo compete na mesma casa ou pela mesma casa que com um imigrante que vem trabalhar para a evidente que Uber não. ou para o Globo. Não É há evidente que maneira. não, mas Não quando é sequer sobe o racional. preço, Isso é só- o preço isso- por isso é só- arrasto isso é só- atinge todas as classes sociais e todas as regiões. Isso é só brincar à luta de classes, que é um tema perigoso a esta altura do campeonato. Porque, na prática, a boleia que estás a dar é uma boleia à demagogia, de facto. É perigoso isso. Esse raciocínio é perigoso. Genuinamente perigoso. Não correu bem a política de imigração. Não é normal que o país mantenha situações destas. É um atentado à dignidade dos seres humanos. Não é Primeiro, normal. Rodrigo, tu nem sequer E sabes se também, aquelas não é pessoas são imigrantes ou não. Claro que sabemos que são. Existem várias reportagens de várias televisões onde as próprias pessoas o dizem. Há até uma reportagem da RTP onde a pessoa diz que chegou há uns meses para visitar um amigo e ficou cá para trabalhar e montou uma barraca aí. Deixe de incentivar o ódio e querer distorcer as coisas. Como? Não Como é que percebi. tu sabes que aquelas pessoas são imigrantes? Vi nas notícias. Viste nas aliás, notícias? até Não fizeram um sabemos? levantamento. Desculpa, não sabemos. Não, é que Porquê? fizeram um Porque são levantamento, negros? Raquel. Não há... Não, quantas... fizeram um levantamento, Raquel. Fizeram um Oh, levantamento. Rodrigo, e depois vamos definir as coisas como são. É evidente que se vem um estrangeiro rico comprar uma casa no Príncipe Real, quem vivia na classe média passou a viver na periferia. Quem vivia Raquel. na periferia passou a viver no bairro social. Raquel, não minta aos portugueses. Não incentive o ódio entre classes. Ao longo de uma década, as transações imobiliárias associadas aos vistos gold representaram menos de 1% do total de casas vendidas em Portugal. Explica aos portugueses como é que essa percentagem pode influenciar o preço de todas as casas em Portugal. E estas pessoas que constroem casas, que garantem que tudo funciona. Eu, aliás, gostava de um dia ver uma greve, essa sim, dos trabalhadores da construção civil, da limpeza, da logística. Sabes o que é que acontecia, Rodrigo? Tu nem sequer ias ter jantar na tua mesa nesse próprio dia. Já se os especuladores entrassem em greve, não acontecia nada. O mundo até ficava Raquel, melhor, como sabes. Raquel, lamento imenso, mas nós não estamos a discutir os especuladores. Estamos mesmo a discutir construção ilegal, muitas vezes em propriedades, em terrenos que são do próprio Estado, onde pessoas vivem sem dignidade nenhuma. Nenhuma. Não é luta de classes, Oh, Raquel. Rodrigo, construção pura e ilegal, simplesmente- as pessoas estão a viver numa barraca. Estão a pura e tentar simples- sobreviver, é estão a pura e tentar não morrer. simplesmente- É pura Ilegal. e simplesmente é pura e simplesmente o falhanço de uma série de políticas do Governo Central, as quais Não, responsabilizaram o sabes Presidente que da isso não é Câmara. verdade. O Governo não quais- falhou às quais nestas políticas. responsabilizaram o Todas as Presidente da políticas do Câmara, Governo foram para fazer isto. Há- Foram para onde- garantir a especulação. Foram para Posso só garantir terminar? esta Onde situação. responsabilizar o Presidente da Câmara por uma pseudo-falta de empatia ou humanismo, porque Vamos no final terminar do dia, a a seguir. única coisa que ele está a fazer é cumprir a lei, é só, pronto, é uma inabilidade, é de uma inabilidade imensa. Rodrigo Moita de Deus e Raquel Varela, aos dois, muito obrigado por terem estado mais uma Até vez para a connosco aqui no semana. 360 e para a semana estamos de novo aqui juntos. Obrigado, boa noite. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, o que se pode tirar mais uma vez deste vídeo é que a Raquel Varela continua com a propaganda do Partido Comunista e, infelizmente, faz isso à custa do dinheiro de todos os portugueses. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto se achares interessante, partilha e comenta. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.